Hoje, o Tite fez o Flamengo parecer que é muito fácil fazer isso com o Fluminense. E não é. Você pode ganhar do Fluminense. Dessa forma, é muito difícil. Com um detalhe, o trabalho do Tite é um trabalho muito mais curto de tempo que o trabalho do Diniz. Ele tem jogadores melhores. Mas o crescimento do Flamengo nesse recorte inicial de temporada, ele caminha junto com o crescimento do De La Cruz nessa função. Então, quando o Gerson estiver apto, ele vai ter que tomar alguma decisão. Não acho que é fácil tomar essa decisão, mas vai demandar. Essa é a curiosidade que eu tenho do ponto de vista estrutural. O resto pode ser escolha. Vai Fabrício Bruno ou vai o Léo Ortiz quando entrar? Vai o Ayrton ou vai o Vinha? Acho que vai ser a zaga dos Léos. E acho que vai ser o Vinha. É duro tirar o Fabrício Bruno do time também, tá né? Tá bem. Mas agora, do ponto de vista estrutural, é quando o Gerson estiver apto a voltar, o que é que ele vai fazer? Né? Aí, hoje foi pleno. Sim. Recupera a bola com facilidade, o adversário não chega no campo de ataque, cria pelo meio, cria pelo lado, perde um monte de gols, assim, um vareio, né? Salve, salve, galera, chegando mais um vídeo aqui no nosso canal e agora vamos acompanhar a repercussão da excelente vitória do Flamengo em cima do Fluminense. Mengão 2, Tricolor 0. O Flamengo leva vantagem no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca e a mídia brasileira se rendeu à atuação de De La Cruz. Você, torcedor flamenguista, está confiante que o Flamengo vai passar para a final? Já chega, deixa seu comentário e... Hoje, o Tite fez o Flamengo parecer que é muito fácil fazer isso com o Fluminense. E não é. Você pode ganhar do Fluminense. Dessa forma, é muito difícil. Com um detalhe, o trabalho do Tite é um trabalho muito mais curto de tempo que o trabalho do Diniz. Ele tem jogadores melhores, mas o Fluminense tem bons jogadores. Você olha o time do Fluminense e fala, o Fluminense vai fazer mais do que ele fez hoje contra qualquer equipe, até contra o Flamengo. Não, é um time que tem plenas condições de ganhar do Flamengo quantas vezes ele quiser. Hoje em dia, vai precisar jogar muito se o Flamengo jogar bem. Hoje, a diferença que a gente viu em campo hoje é uma diferença que remetia aos tempos em que a diferença no papel era muito grande. Hoje ela não é tão grande assim. Né? Acho que quase todos os times melhoraram. Mas hoje parecia aquele momento em que o Flamengo tinha um timaço e os demais estavam tentando encontrar o seu caminho. Foi bem Porque quando você pega as ideias, já tocando pro Pedro, o Tite tem uma ideia de jogo, que ele fala muito sobre equilíbrio, né? Aí, hoje foi pleno. Sim. Recupera a bola com facilidade, o adversário não chega no campo de ataque, cria pelo meio, cria pelo lado, perde um monte de gols, assim, um vareio, né? O Diniz, que também tem uma ideia muito clara, um jogo muito pessoal, né? Muito autoral, do que o Diniz pensa que a gente está acostumado a ver, o Tite anulou, o Flamengo anulou, e hoje o Fluminense, quem chegou agora e viu o Fluminense pela primeira vez jogar e falou, o campeão da Libertadores não é esse, esse cara deve ter perdido o time outro inteiro. Que é o campeão. É o outro. Impressionante a atuação do Flamengo. Um abraço ao Bina, ao Zupa, ao Fã de Esporte com a gente, William. O Fluminense tem algumas notícias preocupantes do jogo de hoje e, curiosamente, a boa notícia é que foi 2-0. A boa notícia é que foi 2-0, que o Flamengo poderia ter devolvido, que foi a final do estadual do ano passado. Poderia ter sido 3, 4, 5, 6 e, se não me engano, mais de 20 finalizações, né? Hoje, 24 a 8, só que das 8 do Fluminense, nenhuma foi certa. E das 8 do Fluminense, uma no primeiro tempo e 7 naquele intervalo de 15 minutos ali do início do segundo tempo, entre a entrada do Lima e a expulsão do Thiago Santos, que o Fluminense ele passava uma falsa sensação que ele estava melhorando no jogo, mas ele não estava exatamente melhorando no jogo. É que estava rolando um pouquinho mais o meio ali com o Lima. Chegou um quarto homem ali para ter o seu homem, acho que era o Lima, que o Ganso não estava conseguindo fazer essa função, mas rapidamente, também numa questão de roubada de bola, você pressionou o passe do Thiago, o Flamengo teve o mérito de forçar essa expulsão. O Flamengo tem uma situação muito específica, que já é o segundo jogo do Flamengo do Tite contra o Fluminense do Diniz, que é o Flamengo do Tite que determina como vai ser o jogo. Ele escolhe como vai ser o jogo e ele fica confortável durante todo o tempo. O Flamengo escolheu como seria o jogo. Não dá para se debruçar em algo como, mas o André não jogou, mas teve a escolha do Renato com... Não foi isso. O Flamengo, mais uma vez, como foi no Clássico, se não me engano, 2 semanas atrás, talvez, foi dia 25. Foi dia 27. 27? Contra o próprio Flu? Tempo atrás contra o próprio Flu. 2-0. Foi o Flamengo quem determinou. O jogo vai ser o seguinte, e o Cebolinha deixa isso muito claro na entrevista que ele dá na saída de campo para os colegas da Gold, se eu não me engano. Ele fala, a gente treinou a semana inteira essa pressão, para encaixar de novo essa pressão
contra o time do Diniz, a gente faltou finalizar melhor. Ele fez uma leitura muito simples, mas ele reforçou que essa era a ideia. Então, o Flamengo teve essa ideia do primeiro clássico, e aí não vamos apegar as peças, porque não jogou. Ele tirou o Fluminense do jogo. Hoje, novamente, então, ele determinou que vai ser o confronto. Mas a vaga tem o segundo jogo, mas é muito pouco provável que a gente vem vendo. É um mundo diferente do ano passado. Exato. Da final. O que a gente está assistindo do Fluminense e do Diniz esse ano, porque ganhou a Recopa. A Recopa tinha uma mobilização específica de um jogo específico, de uma condição até de natureza diferente, da ida para a volta, e que tinha uma mobilização de estádio cheio, torcida única. Tinha uma outra atmosfera ali. O time do Flamengo desse ano é um time que ele condiciona, ele direciona o jogo, é um time fisicamente muito acima do time do ano passado. E o que o Zupac falou no início, o Zupac falou, o Flamengo sem bola é que faz o Flamengo jogar com a bola como ele cria a chance. Não é que o Flamengo se deu a bola ao Flamengo, o Flamengo ficou circulando até achar o espaço. Não, o Flamengo sufocou, deixou desconfortável e a partir daquilo o Fluminense já estava até porque mesmo eu não vi estatísticas do parque, o Fluminense trocou mais passes que o Flamengo. No primeiro tempo, o Fluminense, mesmo sendo massacrado como foi, teve mais posse. No segundo tempo ficou mais parelho, acho que acabou perto de 50-50. E tem um outro lado... Uma posse que não adiantou de nada, porque o Flamengo jogou o Fluminense lá atrás. Um outro lado também que me chama a atenção, que é uma notícia preocupante das tantas que tem no Fluminense de hoje, que é um comportamento que não é exatamente típico dos times do Diniz. Quando saiu o segundo gol, a gente já estava aqui sentado, comentei com o Biner, a abordagem do Flamengo no jogo, ela é muito diferente da abordagem do Fluminense. Sem bola, e pressiona, e morde. Quando você vê ali... A chave para mim do jogo foi quando você iguala os três homens ali da frente, né, que eram Pedro, Cebola e Luiz Araújo, tira os três homens que faziam saída de bola, porque o Martinelli baixava, e você tinha o Arrascaeta e o De La Cruz chegando no Ganso e no Renato. Então, esse encaixe para mim, essa abordagem sem a bola, ela direciona. Então, o Flamengo faz o que ele quer com o jogo. Aí você olha para a abordagem do Fluminense, a gente comentava aqui, o primeiro jogo, o Pulgar é acionado, ele domina, ele olha, levanta a cabeça, ele cruza. Nenhuma pressão, uma abordagem absolutamente passiva. A bola agora do segundo gol, o Arrascaeta domina, levanta e olha. Então, se você começa... Nós tivemos vários casos assim no jogo que não deram gols. Se você começa a dar espaço para caras como Pulgar, Arrascaeta, De La Cruz... fez um grande jogo. Eles vão acionar homens de qualidade também, como é o caso do Pedro, como vai ser o caso do Cebolinha para finalizar, como poderia ser o caso do Bruno. Então, você não sai da armadilha do Flamengo quando não tem a bola, que o Flamengo te pressiona, no caso do time do Diniz, e você não consegue pressionar de volta quando o Flamengo tem a bola. Então, assim, é um jogo muito ruim em todos os aspectos do time do Diniz, e a notícia preocupante é que você não vê exatamente algo como, foi fora da curva. Na semana que vem, esse é o ponto. O André volta e recupera o que foram as últimas semanas. Volta com a LDU. Exatamente. O trabalho, a gente estava nesse debate ontem no F90 sobre o trabalho o trabalho do Diniz foi campeão já. Não. O ponto fora da curva foi a mobilização para o jogo da volta da Recopa. Esse ano, a curva do Fluminense tem sido essa aí. O time não tem jogado então, mesmo. Não dá para comparar naquela, mas será que pode virar? Aquela semana pré-final do ano passado, a gente tinha certeza que o desempenho do Fluminense ia ser absolutamente diferente. Exato. A gente não sabia se ia virar, se o Flamengo ia ceder. A virada foi surpreendente. A virada você não pode cravar, mas você sabia que a abordagem, a postura e o comportamento... E tinha uma questão de altitude, tinha uma série de fatores. No final do ano passado. Do ano passado. E você tinha um time sendo construído ali, a gente está falando de março, início de abril. Foi. Que ele vai atingir o seu ápice ali, final de abril, início de maio, naquele emblemático jogo contra o River. Você não está exatamente nesse nível de construção agora. Pode estar, o time pode se reencontrar, as peças podem se encaixar, você tem jogadores de qualidade, como a gente falou na final da Recopa, para fazer algo melhor durante o ano. Só que para esse momento de temporada, para essa semana, você olha e vê um time do Tite muito mais sólido, se encaixando e sabendo como aborda um jogo contra o Diniz do que exatamente o contrário. Então isso deixa até... Não é polêmico, não é... Sabe, querer holofote, falar que o Flamengo está com uma vaga muito bem encaminhada. Muito bem, mas, gente... Uma virada na semana que vem, com uma outra abordagem do Diniz, a gente vai virar e falar, nossa, não era o que estava acontecendo no ano. Não era, entendeu? Então, acho que isso foi a tônica da diferença do cenário de agora para o cenário da final do ano passado. Foi assustadora a diferença, o que mostra, assim, como o trabalho do Tite vem sendo construído ao longo do Campeonato Carioca. E a vantagem que foi, a vantagem ela existiu, de o Tite ter assumido em outubro do ano passado. Exatamente. Exato. Esse era um ponto. Pesa assim, muito. E o Flamengo, assim, o Tite não queria trabalhar
de fato não queria, o Tite queria trabalhar a partir de janeiro, e o Flamengo fez um trabalho de convencimento da importância de assumir naquele momento. Claro que para tentar salvar o Campeonato Mas ele Brasileiro... entendeu que era necessário para melhorar essa temporada. Claro, e é isso. E tem Precisa avaliar várias situações do elenco que estava implodindo. A temporada do Flamengo começou antes, a temporada 20... Eu falei isso aqui já várias vezes no Sport Center, sobretudo. O 24 do Flamengo começou em 23. 23, sim. E essa é uma vantagem para times com essa ambição. O 24 do Palmeiras não começou em 23. É claro que o Palmeiras é um trabalho sólido, mas o Palmeiras passou a pensar em 24 em 24. O do Atlético Mineiro, do Fluminense, que tinha tanta coisa para se preocupar no fim da última temporada. O Flamengo, mesmo ameaçando brigar pelo Brasileiro, de fato, né, só passou perto. Mas, de fato, o 24 do Flamengo começou antes. E agora a gente está vendo esse amadurecimento do trabalho de um ponto muito importante. Então, o Flamengo vai começar a Libertadores, que é o que realmente importa daqui a algumas semanas, num estágio de trabalho interessante nas mãos do Tite. Cada vez mais se aproximando da característica que esse trabalho deveria ter. E isso é muito bom para eles. E como disse o Bira, aterrorizante para quem vai enfrentar. E tem um dado curioso, que no final do ano passado, quando a gente conversava muito sobre o que poderia ser o trabalho do Tite com o tempo, o Tite também ele ganha uma janela que os últimos anos não deram aos antigos treinadores do Flamengo, né? Porque os últimos anos eram de decisão em janeiro, uma Recopa aqui, uma Supercopa acolá, claro, fruto de títulos das temporadas anteriores. É isso. O Tite... ele molda em 9 de março, aquilo que o Zupa falou, daqui para frente, que você fala dos clássicos das semifinais e finais do estadual, início de Brasileiro e fase de Copa da Libertadores. Então, em 9 de março, a gente está falando que estamos aqui falando sobre um primeiro grande teste. Melhor exibição, se é melhor exibição, se não é, a gente pode pegar um outro jogo. E é o 26º jogo do Tite? 26º, que ontem a gente falava, tinha 25. Então, 26º jogo, 12 no ano passado, são 14 agora, passou janeiro, viajou, voltou fevereiro, ajustou, ele chegou a testar 2 times diferentes, 2 ideias diferentes. Chegou De La Cruz, chegou Vinha. Entendeu como é que ele pode, entendeu como ele pode neutralizar o principal rival dele hoje no cenário regional, um dos principais do cenário nacional, que é o Fluminense, pode ser também no cenário sul-americano. A gente vai falar sobre isso. As peças que ele tem, por uma questão do Gerson ali, que acabou resolvendo um debate, um impasse, tem o De La Cruz por ali. Então, assim, é um cenário também um pouco atípico do que foi na comparação com os últimos anos do Flamengo. O Tite, ele teve um início, como bem fala o Zupac, o 24 dele começa em 23. Ele tem uma margem maior, se ele tropeçasse, empatar, não foi o caso, mas empatasse ou perdesse ele num ajuste de Carioca, estava no pacote, ele ainda consegue fazer um bom Carioca. E a partir de agora, 9 de março, que ele vai começar a ser testado de forma que passou pelo Fluminense, está numa final de estadual, daqui a pouco vem brasileiro. Então, isso também deu um respiro. Aí você soma, é quase que uma tempestade perfeita. É o respiro, é a qualidade do Tite, é a qualidade do elenco, é uma outra ideia de início de temporada, é um trabalho físico que me parece também muito diferente dos outros, que tinha aquela coisa, o Vitor ainda está entendendo a carga, o Paulo Souza ainda está entendendo. Então, tudo também ajudou, mas você não faz nada se você não for competente. Mas acabou também ajudando um pouco essa sensação de um pouco mais de tranquilidade, você começar a ser testado em 9 de março, não, por exemplo, em 27, 28 de janeiro, como já foi em outras temporadas. Eu sei que, por mais que a gente fale, ainda é cedo, mas começa a mostrar... Claro, uma cara tem, obviamente, do Tite, mas a gente começa a definir um time do Flamengo, a gente começa a entender quais são os caminhos, porque antes fala, o De La Cruz pode ser no lugar do Luiz Araújo essa é a grande e tal. questão. Essa é a grande questão. Quando o Gerson estiver apto a jogar, o Tite vai ter que tomar alguma decisão importante. Porque tudo o que aconteceu até aqui na montagem do time, nas escolhas do Tite, eu compreendi e era perfeitamente o que deveria ter acontecido. Quando o De La Cruz chegou, era natural que o primeiro encaixe dele fosse com o De La Cruz pela direita, porque não se mexe no Gerson. Joga muito, e estava jogando muito, e o Pulgar é o primeiro homem. E ele sinalizou no primeiro jogo quando ele dá a braçadeira ao Gerson. Exato. E era onde o De La Cruz vinha jogando, na maioria, não sempre, mas na maioria dos jogos no nível. Tá jogando um monte agora nessa posição. Embora fosse o encaixe natural, e era legítimo que o Tite tentasse esse primeiro encaixe, sim, mas é uma opinião particular minha. A melhor utilização do De La Cruz, para mim, é onde ele está jogando hoje. Exatamente. Vindo de trás, de frente, o segundo volante. Está jogando muito. Seja na articulação, e ele deu passes hoje precisos e preciosos, seja na infiltração. E esse papel do segundo volante infiltrador é um papel que o Tite sempre teve nas suas melhores formações. Elias, Paulinho, ele gosta desse tipo de jogador. Então, quando o Gerson... E o Flamengo melhorou.
O crescimento, é claro que não é por causa da saída do Gerson, mas o crescimento do Flamengo nesse recorte inicial de temporada, ele caminha junto com o crescimento do De La Cruz nessa função. Então, quando o Gerson estiver apto, ele vai ter que tomar alguma decisão. Não acho que é fácil tomar essa decisão, mas vai demandar. Essa é a curiosidade que eu tenho do ponto de vista estrutural. O resto pode ser escolha. Vai Fabrício Bruno ou vai o Léo Ortiz quando entrar? Vai o Ayrton ou vai o Vinha? Eu acho que vai ser a zaga dos Léos. E acho que vai ser o Vinha. É duro tirar o Fabrício Bruno do time também, né? Tá bem. Mas agora, do ponto de vista estrutural, é quando o Gerson estiver apto a voltar, o que é que ele vai fazer? Isso eu estou bastante curioso, porque hoje eu não mexeria no De La Cruz onde ele está jogando. Talvez tentar o Gerson onde está hoje o Luiz Araújo. É isso aí, nação. Vamos agora comentar um pouco sobre esta partida entre Flamengo e Fluminense. Primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Flamengo 2, Fluminense 0. Gols de Cebolinha e Pedro. Que atuação do Flamengo, né? Penso eu que todo torcedor flamenguista está confiante demais nessa temporada de 2024. A cada dia que passa, o Flamengo vem jogando melhor, vem evoluindo e vem mostrando que esse time ainda pode render e muito, né? Nós lembramos que a temporada de 2023 foi uma vergonha. O Flamengo perdeu todos os campeonatos que disputou, né? E entra em 2024 tendo essa pressão de que os títulos serão muito mais importantes. O nosso Mengão venceu a Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca, e agora tem que dar continuidade aos campeonatos que está disputando. Semifinal do Carioca, saímos da frente, 2-0 em cima do Fluminense. Podemos perder o próximo jogo até por 2 gols de diferença e mesmo assim iremos avançar para a grande final. O Vasco enfrenta o Nova Iguaçu, com certeza também será uma partida difícil, mas penso eu que o torcedor flamenguista está muito confiante pelas atuações, principalmente, e pelo jogo que o Flamengo fez contra o Fluminense. O nosso Mengão colocou o tricolor carioca na roda. O Flamengo pressionou, massacrou o Fluminense do início ao fim. Poderia ter sido até mais, 4, 5 gols tranquilamente, né? Fábio salvou o Fluminense em algumas oportunidades aí que o Flamengo teve. Então, saiu barato para o Fluminense esse placar de 2-0. Ainda mais porque eles tiveram um jogador expulso, né? Então o Flamengo jogou uma boa parte do segundo tempo com um jogador a mais. Mesmo assim, foi uma boa vitória. Agora é dar continuidade ao trabalho que Tite vem fazendo. Treinar a semana inteira, que próximo sábado tem a segunda partida, né? Dessa vez, com certeza, teremos mais torcedores do Maracanã e, com certeza, será a maioria rubro-negra. Então, vamos em busca, né, de mais uma vitória. O time do Flamengo não vai sentar em cima do resultado, pode ter certeza. O Flamengo vai para cima do Fluminense novamente e se o Fluminense não atacar organizado, pode ser que perca novamente o jogo, porque o Flamengo é decisivo. Quando pega uma oportunidade, dificilmente não mata. Foi o que aconteceu hoje. O Flamengo pressionou do início ao fim e foi feliz em 2 oportunidades. Portanto, Flamengo 2, Fluminense 0. E aí, nação rubro-negro, o que vocês acharam da atuação do Flamengo hoje? Já chega, participa e deixa a sua opinião nos comentários.